Boa noite a todos. Boa noite. Sintam-se Boa todos noite. acolhidos, abraçados, agradecendo todos que estiveram conosco na noite de ontem. Infelizmente, aqui por esse... As tecnologias têm suas vantagens e desvantagens, né? A gente não conseguiu ver todos, falar com todos, então agradecendo todos que estiveram conosco. Foi um número bastante significativo, né? E acreditamos que vocês continuam conosco hoje à noite. Então, sintam-se todos acolhidos nesse nosso segundo dia desta nossa 10ª Assembleia, do nosso Regional Sul 1 da Pastoral Familiar. Sub-região Campinas. Boa noite, sou o diácono Luiz Silva. Boa noite, sou o Lúcio. Boa noite, eu sou a Roberta. Tudo bem com vocês? Com muita alegria nós estamos nessa noite reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos pedir a ação do Espírito Santo que ilumine a nossa Assembleia todos os dias, que ela possa iluminar a mente de cada participante, mas que principalmente ele possa iluminar a cada formador para que nós possamos fazer o nosso trabalho dentro da nossa pastoral diocesana. Então, começamos com o canto do Espírito Santo. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É muito bom nós estarmos reunidos. Hoje, a liturgia, para quem acompanhou nesse dia de hoje, tem 2 temas muito importantes e ricos para a nossa caminhada: a oração e a ação. É muito importante que a gente sempre vá buscar esse equilíbrio em todas as nossas ações, as nossas pastorais, para que a gente possa realmente entender como nós devemos trabalhar, que não basta só a oração, não basta só a ação. As duas, elas têm que caminhar juntas, e nós temos que buscar esse equilíbrio. E como vamos buscando esse equilíbrio? Mantendo essa concentração, mantendo essa proximidade com Deus. Olha a oportunidade que Ele está nos dando por mais um dia, e nós podemos estar participando, ouvindo instruções, formações para a nossa caminhada, para que cada dia que passa, nós estamos nos aproximando mais de Deus. Então, é muito importante esse equilíbrio entre oração e ação dentro da nossa pastoral. Então, que nós tenhamos essa consciência dessa nossa missão dentro da pastoral. E para a nossa reflexão, eu tenho uma metáfora para que a gente possa discutir um pouquinho hoje e pensar na nossa vida, na nossa caminhada, principalmente como pastoral familiar. E essa metáfora chama a carroça atolada. Um sábio, com seus discípulos, andando numa estrada de barro, logo após uma forte chuva, e encontraram uma carroça atolada e um homem temendo a Deus, orando, sentado à margem da estrada. Ó Deus, ajude-me a desatolar a carroça.
Os discípulos prontamente disseram: Mestre, vamos atender às preces do homem e ajudá-lo? O sábio energicamente falou: Não façam nada, ou deixe orando e vamos embora. Os discípulos nada entenderam, mas obedeceram, afastando-se daquele local. Alguns quilômetros à frente, encontraram outra carroça atolada. Um homem, enfurecido, xingava, mas, devido à lama, fazia um grande esforço para mover a carroça. Contudo, muito pouco a movia do lugar. O mestre imediatamente ordenou: todos dentro da lama, vamos ajudar este homem a resolver seus problemas. Assim foi feito, até que imediatamente um discípulo questiona: Mestre, não entendemos. Fale o que vocês não entenderam. O homem temente a Deus, orando por ajuda, não fizemos nada. Já este homem raivoso, que só xingava, prontamente fomos ajudá-lo. Meus filhos, ambos tinham o mesmo problema. No entanto, o primeiro homem achava que Deus ia resolver suas dificuldades, enquanto o segundo homem estava fazendo a sua parte. Essa metáfora ela tem muito a ver com a liturgia de hoje, que mostra que a fé sem obra, sem trabalho e esforço não é nada. Mostrar que devemos confiar em Deus para vencer nossas dificuldades, mas devemos fazer a nossa parte. Ou seja, Deus está sempre disposto a nos ajudar, a nos acolher, a nos caminhar, a estender sobre a mão sobre cada um de nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas vezes nós questionamos que a nossa pastoral familiar não tem caminhado como a gente quer. Precisamos ver o que está faltando. Às vezes está faltando oração, às vezes está faltando ação. Que nós possamos, com a graça de Deus, ter essa sabedoria, esse discernimento, para que sejamos sempre prontos ao projeto de Deus. Rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu encerro com o versículo de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Então, esse é o nosso objetivo de um dia estar junto com Jesus. Então, que nós possamos buscar a nossa ação e a nossa oração para bem caminharmos no projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigada. Sub-Região Campinas, por nos colocar em contato direto com Deus nesse momento de espiritualidade, nesta oração. E que Deus nos ajude a sermos de verdade grandes trabalhadores da vinha, né? Somos chamados a ser trabalhadores da vinha, e que nós, então, saibamos pôr a mão na massa, né? E ser sal da terra e luz do mundo. É isso a que estamos chamados, né? E agora, dando continuidade à nossa Assembleia, nós temos hoje a graça e o privilégio de acolher o padre Fernando Francisco, querido nosso, da Diocese de Lins, da Sub-Região Botucatu, e atualmente é o assessor
do setor Casos Especiais da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Olha como foi longe, né? Nosso Padre Fernando, né? Padre Fernando, seja bem-vindo, sinta-se abraçado. Adoraríamos estar presencialmente para acolhê-lo como o senhor merece, tá? Que Deus o ilumine nesse nosso momento de formação. E nosso carinho e gratidão sempre. Amém, amém. Eu já fico feliz, eu me sinto acolhido, amado por cada um de vocês. Muito boa noite a todos que nos acompanham, Padre Max, sua bênção, Toninhos, Marina, que alegria. E saber que eu sou desse regional, né? O Regional Sul 1 é a minha casa, é aqui que eu comecei meu trabalho na pastoral familiar. E se hoje, né, Deus me confiou a um trabalho um pouco maior, significa que devemos ser, assim, dóceis à vontade do Espírito Santo. Iniciamos esse segundo dia da Assembleia invocando a presença do Espírito Santo, pois é Ele que faz nova todas as coisas, é Ele que nos capacita e é Ele que nos envia em missão. Devemos dar o nosso sim. Não sabemos o que ou qual a melhor forma de contribuir, sabemos que somos barro na mão do oleiro, carregamos tesouros em vasos de barro, assim é toda a humanidade. Mas Deus se deixa, né, precisar de cada um de nós, e cada um de nós que aqui estamos, que Deus faça a obra acontecer na vida de cada um. Para mim, então, é uma alegria poder falar um pouco sobre a missão, né, essa tarefa do assessor, do agente, daquela pessoa que é chamada a trabalhar na pastoral familiar. Fiz algumas anotações, eu vou falando com vocês e depois vocês podem intervir, podem perguntar, podem contribuir, agregar, que essa é a dinâmica de uma igreja sinodal. Então, estamos caminhando juntos. Pois bem, todo aquele integrante das comissões, sejam elas regionais, paroquiais, diocesanas, ou na minha experiência nacional, numa comissão nacional, nós devemos colocar em primeiro lugar a paixão por aquilo que nós fomos chamados. Então, fomos chamados a trabalhar pela família. Então, a primeira pergunta o primeiro desafio, né, que eu coloco a todos todos vocês são apaixonados pela família? Acreditam na família? Defendem a família? E depois, com isso, nós vamos entender que aquele que é capaz de seduzir, né, só é capaz de seduzir quem tem um grande amor por Jesus Cristo. Não dá para a gente falar sobre doutrina, sobre documentos, sobre o magistério da igreja, sobre as comissões dentro da pastoral familiar, se nós não temos uma paixão por aquilo que nós fomos chamados. Fomos chamados pelo próprio Cristo e, apaixonados por Ele, nós devemos cuidar, zelar pela família. Como eu disse, eu vou falar um pouco da minha experiência na Comissão Nacional da Pastoral Familiar, setor Casos Especiais, mas acredito que sirva para todos aqueles que estejam inseridos, né, na sua paróquia, no regional, na diocese, enfim. Todos nós contribuímos para que a família seja realmente resgatada. Família, torna-te aquilo que és. A vontade, a força, é aquilo que João Paulo II já nos convida na Familiares Consórcio. Devemos, então, nos tornar família, ser família. E a igreja, com toda a sua sabedoria, com a ação do Espírito Santo, já nos dá ou tem nos dado pistas concretas de como ser um integrante da pastoral, de como agir. E você que é assessor ou você que é um integrante da pastoral, fique atento, né? O Papa João Paulo II nos convidava a ficar atento aos sinais dos tempos. E através dos sinais dos tempos, nós conseguimos sim perceber elementos importantes que a igreja tem nos apresentado para podermos trabalhar com afinco junto à pastoral familiar.
Então, o que eu gostaria de lembrá-los para que nós possamos pensar aí elementos que agregam, que constituem, que robustecem o trabalho dentro da pastoral familiar. Bom, no finalzinho do ano passado, de 21 a 28 de novembro de 2021, nós tivemos na Cidade do México a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, cujo tema foi: somos todos discípulos missionários em saída. Somos todos discípulos missionários em saída. Interessante essa moção do Papa Francisco, quando disse: não seria interessante agora fazer uma sexta conferência episcopal latino-americana? Não, porque ainda devemos relembrar a quinta conferência de Aparecida, que nos convidou a sermos discípulos missionários, que nos convidou a sair, que nos convidou a ir ao encontro daquele que mais precisa, com um discurso da misericórdia, sabendo acolher. Então, nessa conferência, nessa Assembleia Latino-Americana e do Caribe, que aconteceu no finalzinho do ano, lá na Cidade do México, nós já entendemos que a dinâmica da igreja hoje é para que todos nós nos sintamos corresponsáveis por todas as tarefas, as dinâmicas que o Espírito Santo tem soprado dentro da igreja. Nós somos uma igreja de saída, nós somos uma igreja dinâmica. Temos que estar, então, atentos às problemáticas, temos que estar atentos aos desafios, mas temos que, ao mesmo tempo, contemplar aquilo que está acontecendo nos dias atuais. E isso faz com que o agente de pastoral, com que o assessor eclesiástico, ou seja, com que o integrante da pastoral familiar, ele esteja ainda mais atento, aberto às novas ideias, possibilidades, para que haja um verdadeiro e profundo diálogo. A igreja precisa dialogar, a igreja quer dialogar. E se nós nos fecharmos, se nós vivenciarmos uma igreja totalmente voltada para si, para dentro, nós perderemos a grande oportunidade. Dizem por aí que o trem, né, dos desafios da sociedade, da dinâmica do mundo, passou e a igreja ficou para trás. Será que é verdade? E será que nós alimentamos essa verdade? Não. Nós estamos dentro desse trem. E devemos nos posicionar. E devemos conhecer a realidade. E devemos dialogar com ela. E essa Assembleia nos dá pistas concretas de como nós podemos, enquanto agentes da pastoral familiar, fazer com que essa dinâmica aconteça no nosso dia a dia, ali na base, ali na paróquia, no regional, no nível nacional. Devemos estar atentos aos desafios e às novas ideologias, às novas configurações, para que nós nos posicionemos. E nos posicionemos com verdade. Nos posicionemos com segurança e autoridade, porque somos apaixonados por Jesus Cristo, amamos a igreja e queremos manter e conservar a família, essa instituição que muitos dizem que está falida. Mas e nós? Você? No que você acredita? Então, a partir daí nós já temos um elemento importantíssimo. Somos todos chamados a sermos discípulos missionários em saída. Não é um cursinho, uma formação, uma assembleia para nos alimentar e depois não fazer com que o eco, né, se dissipe por todos os ambientes. Então, estamos aqui para depois sermos discípulos missionários em saída. Esse é o primeiro elemento que eu queria trazer. O segundo, prestando atenção na igreja, no movimento da igreja, nós estamos aí desde 2021, esse ano também, até outubro de 2023, nos preparando para o grande sínodo
da igreja. Então, o Papa Francisco convida para uma igreja sinodal. Então, esse é o tema. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Olha que forte. Então, o Papa tem nos convidado a sermos igreja sinodal, viver a sinodalidade. Mas, padre, o que isso tem a ver com a nossa formação? Tudo. Tem tudo a ver. O Papa, então, nos convida, ou convida a igreja inteira, a se interrogar sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua missão. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Olha só, o Papa, palavras do Papa. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Então, é uma igreja que caminha juntos. Somos todos membros dessa igreja. Somos batizados, somos discípulos, somos missionários. Devemos colocar à disposição aquilo que o Espírito Santo nos confiou. Devemos colocar na nossa comunidade, na nossa paróquia, no nosso regional, no nível nacional, aquilo que Deus depositou dentro de nós. E se Ele nos chamou, é porque temos muito a contribuir. Não existe maior ou menor, existe aquele que possa contribuir com amor, afinco e autoridade. Você tem que crer naquilo que você faz, onde você está, e, de uma forma apaixonada, levar, defender, enfrentar os desafios da atualidade, mas sempre com esperança, sempre com um sorriso, sempre na dimensão da acolhida, sempre com palavras de ânimo, de força, de coragem. Chega de uma igreja de dualismo, do pode, não pode, você tem isso, então está à parte, você não fez isso, então não pode. Nós devemos acolher a todos, somos discípulos, somos missionários. Quem nunca errou? Ensinar as pessoas a não ficarem no erro, a não persistirem no erro. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa enquanto discípulos missionários. E é claro que a nossa experiência pessoal nos ajuda bastante a iluminar caminhos, ajudar pessoas a sair, de repente, de uma situação na qual ela ou outros a colocaram, e ela muitas vezes se sente incapaz de sair. Muitos, os quais nós, a nível nacional, temos percebido, não se sente mais digno de estar na igreja, mas aí é nosso papel de pegar pela mão, é isso a sinodalidade, de caminhar junto e dizer, você é filho amado de Deus, você pode recomeçar e você tem todo o direito, porque Deus te dá essa possibilidade. É como a parábola, né, do filho pródigo. Então, primeiro ama, primeiro acolhe, primeiro anel nos dedos, dignidade, sandália aos pés, festa. Depois vamos ver como que nós vamos encaminhar as coisas. Depois nós vamos fazer com que a pessoa entenda aquilo que ela está vivendo e a forma como ela pode transformar a sua vida. Esse é o nosso papel. Não é colocar peso sobre ela. Jesus já condenou isso lá. Os fariseus, saduceus, conhecedores da palavra, mas colocaram fardos pesados sobre o ombro das pessoas, e as pessoas então tiveram medo, se afastaram. Será que não fizemos isso ao longo dos séculos e que agora a igreja, nessa dimensão sinodal, nos convida a caminhar juntos, a dizer, olha, errou sim, mas a partir do teu encontro com Jesus Cristo, a partir do momento que nós proporcionamos o encontro pessoal com Jesus Cristo, a pessoa se deixa moldar, se deixa transformar. E esse é o grande desafio para cada um de nós. Ninguém muda se não ama e se não é amado. Ninguém muda se não vê esperança, caminhos de luz. E como a oração nos ensinou, devemos ser luz. Devemos ser luz para iluminar os passos daqueles que nos procuram, daqueles que nos buscam, e mais ainda daqueles que ainda não nos procuraram, que ainda
não nos buscaram, mas que nós devemos ir ao encontro. Por isso, discípulos missionários em saída, devemos ir ao encontro deles. Mas esse conceito ele já foi aprofundado, ele já foi apresentado desde lá do Concílio Vaticano II. Então, vocês se lembram, de 62 a 65, a Igreja reunida, o magistério da Igreja reunido, pede para que nós, então, contemplemos o conceito de Igreja, povo de Deus. Então, fazemos parte da Igreja, povo de Deus. Somos todos batizados. Enquanto batizados, nós temos a missão, a tarefa de levar a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Todos. Não definiu aquele, aquela, fulano, cicrano. Todos. Todos. E é tão bonito quando nós percebemos nas parábolas, nos evangelhos, quando nós vemos Jesus que acolhe o centurião e diz, olha a fé desse homem. Um homem que não professava a fé judaica, um homem que vinha do politeísmo romano, mas ele creu, ele acreditou em Jesus Cristo. Ou aquela mulher diante do poço de Jesus que diz a verdade, Senhor, eu busquei tanto, me dá de beber, me dá essa água, porque eu continuo tendo sede. Eu busco no mundo, eu busco nos meus maridos, eu busco nas relações que eu tive que foram fracassadas, mas o Senhor pode me dar essa água viva? Sim, eu quero. Ou ainda, aquela mulher que fala, mas também as migalhas que caem das mesas, né, alimentam também os cachorrinhos. Então, Senhor, permita que eu seja alimentada pelas migalhas. Ou seja, ela estava fora do ideal do povo judeu, mas ali Jesus nos ensina a universalidade da salvação. E é aí que nós devemos nos posicionar. É justamente nesse momento que entra o agente de pastoral, que entra o assessor eclesiástico, que entram todos aqueles que trabalham na pastoral familiar. Isso muda absurdamente todo o trabalho. Isso é revolucionário, na verdade. Portanto, a igreja, então, ela já nos deu, nesses últimos anos, ela já nos deu pistas concretas de como nós podemos agir enquanto integrantes desta pastoral familiar. A igreja, para ter esse jeito sinodal, para caminhar juntos, de mãos dadas, exige de cada um muita preparação, profunda conversão de todos ao projeto de Deus. Muita preparação, por isso que nós temos formação, por isso que nós temos os documentos, por isso que nós fazemos assembleias, porque nós precisamos nos formar. Porque senão a gente pode cair no risco de deixar-se levar pelo relativismo do mundo. Ah, padre, então o senhor está querendo dizer que tudo pode? Não, não. Eu estou querendo dizer que nós devemos nos preparar para saber acolher, para fazer com que a pessoa tenha um encontro com Jesus Cristo. E a partir do momento que ela se encontrou, o encontro com Jesus Cristo dá um sentido novo para a vida dela, mas ela não sabe qual o caminho. E aí nós entramos. Então o caminho é esse. Nós podemos te ajudar. Venha para essa formação. Siga essa espiritualidade. Conheça a nossa doutrina. E nós precisamos também fazer um meia-culpa. Sim, a nossa catequese é muito falha. A nossa igreja precisa e quer rever muita coisa. Daquilo que o nosso povo, a nossa base, não tem formação, não tem consciência. Não sabe nem por onde começar, não sabe como resgatar uma vida nova em Deus. E nós estamos aí justamente para permitir que isso aconteça. Portanto, integrar quaisquer comissões, né, nacional, regional, paroquial, é ter a oportunidade para refletirmos sobre os desafios colocados na nossa frente. E aí, falando um pouco da minha experiência pessoal, né, trabalhei pastoral familiar, diocesana, com a Osmarina e o Toninho,
muito do nosso regional, Sul-1, e agora a nível nacional, eu vejo a oportunidade que eu tenho, então eu tenho que agradecer por fazer parte dessa comissão da pastoral familiar, porque eu aprendo muito. É a oportunidade de conhecer aquilo que a igreja pede, de entender e mergulhar na misericórdia do Pai, de se deixar ser formado pelo Espírito Santo de Deus. É a grande oportunidade que nós temos de fazer a diferença na igreja do terceiro milênio, na igreja de hoje. Ser uma igreja sinodal é rasgar o coração e entregar para as pessoas o teu verdadeiro eu. Mas, para tanto, é necessário reconhecer também, olhar para dentro de si, reconhecer as suas misérias. Vamos parar de julgar, vamos parar de apontar. Primeiro olhar para dentro de si, reconhecer o que precisa ser mudado em nós, para depois estarmos aptos a acolher o outro, sem julgamento, sem máscaras, na verdade, no amor, na verdadeira misericórdia. E alguns pontos que eu tenho percebido ao longo desse trabalho, né, na Comissão Nacional, mas como eu disse, serve para todas as outras comissões, é aprender a dialogar. Então, saber escutar, um elemento extremamente importante para todo integrante da pastoral familiar, todo assessor, todo casal coordenador, tem que saber escutar, tem que saber dialogar. Por quê? Primeiro que você não é dono da verdade. Quem dera, né, que nós soubéssemos mais que os outros. Como eu disse, é uma grande oportunidade estarmos aqui reunidos. Aprendemos juntos. Saber dialogar é saber acolher o diferente, acolher aquilo que eu não sei, acolher o outro que tem muito a agregar. E eu, na minha miséria, na minha pequenez, o que eu posso oferecer? É Deus que vai nos posicionando, é Ele que vai nos capacitando, é Ele que vai nos colocando no caminho, nas tarefas certas, para que no momento adequado você possa, sim, contribuir. Não tenha medo, não tenha medo. Mais uma palavra de Jesus, né? Quantas vezes a gente ouve isso? Não tenhas medo. Então, deixe-se ser transformado, deixe-se ser moldado por aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, em primeiro lugar, e na vida das pessoas que nos são confiadas. Então, esse trabalho de diálogo faz com que nós trabalhemos sem vaidades, faz com que nós trabalhemos sem espírito de competição. Não estamos aqui para dizer quem é o assessor paroquial, quem é o assessor regional, quem é o assessor nacional. Somos família. Se nós não entendemos a própria estrutura como família, e não é a estrutura que tem que vir antes, não é a estrutura. Muitas vezes, em todo o Brasil, quando nós apresentamos a pastoral familiar, as pessoas ficam assustadas. Mas, padre, é um universo. É INAPAF, é setor pré-matrimonial, pós-matrimonial, setor casos especiais, é tanta coisa. Por onde a gente começa? Amando, acolhendo, dialogando. É por aí que você começa. Tendo essa comunhão com as pessoas e outros que trabalham na pastoral. Então, não é espírito de competição que nos torna mais fortes. Não é a função que você ocupa que te torna, que te dá autoridade. Mas é realmente deixar-se ser revestido por aquilo que Deus espera e quer de cada um de nós. Querer aparecer mais do que o outro não é papel de quem trabalha na pastoral familiar. Aliás, de nenhuma pastoral, aliás, de nenhum lugar na igreja. Estamos para servir, e quando nós pensamos no serviço, é ser escravo, é ser servo. Olha o que Maria diz, eis aqui a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Essa é uma oração que deveríamos fazer a cada dia. Paixão pela família.
devemos estar ali enamorados e seguros daquilo que a gente entende, sabe, crê. Não existe, o que você acha? Mas o que a pastoral diz? E o que a igreja fala a propósito disso? Tá, a igreja diz isso, mas e você, meu querido? Você é a igreja. Para de pensar que é padre, que é o assessor, que é o bispo, que é o papa. É a igreja sinodal. Somos todos igreja. Somos todos batizados. Temos ministérios diferentes. Assim como vocês, dentro do sacramento do matrimônio, têm um ministério que eu não tenho dentro do meu sacramento da ordem, e vice-versa. Mas se complementam. Então devemos estar juntos, devemos estar unidos. E aí vem esse ponto, caminhar juntos, de mãos dadas, viver a sinodalidade. Portanto, o que o Papa Francisco tem proposto para toda a igreja é exatamente a forma como devemos ser igreja hoje. Como eu, assessor nacional, como você, assessor paroquial, regional, diocesano, devemos caminhar juntos. E nesse diálogo e nesse caminhar juntos, devemos principalmente, leigos e padres, estarmos unidos, principalmente você, padre, assessor, com o casal coordenador. Não existe nenhum trabalho de um setor ou da pastoral ou de qualquer comissão que não tenha essa unidade, esse diálogo, esse caminhar junto, essa cumplicidade entre o casal coordenador e o padre assessor. Precisa. E vamos parar de ficar esperando tudo do padre. Gente, igreja sinodal, igreja que caminha junto, igreja do diálogo. Mas o meu padre não faz nada. E você? Qual a tua parte? Qual a tua contribuição? Você não é batizado? Você não faz parte do povo de Deus? Você não é a igreja? Você não acredita na família? Ora, mas o meu padre... O amor vence tudo. Façamos nós a nossa parte. Vamos deixar de olhar para aquilo que os outros não fizeram. Olha para aquilo que você talvez tenha deixado de fazer. Esse é o convite do agora. É a tua contribuição. É o que você pode dar. É o que Deus quer fazer através de mim, através de você, através de cada um que é chamado a integrar a pastoral familiar. O seu pouco é muito, é grande diante de Deus se for feito por amor. Faça por amor. Ainda que seja um pouquinho, uma gota d'água. Padre, eu não tenho toda a estrutura da pastoral familiar, mas você acolhe, você ama, você serve com amor, você acolhe. Então, dê o tudo, ainda que pequeno, mas para Deus é grande. Ser de fato igreja em saída. Então somos convidados a sermos igreja em saída. Portanto, se lá o Concílio Vaticano já nos convidou a sermos igreja povo de Deus, se depois a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana de Aparecida nos convida a sermos discípulos missionários, a Assembleia Latino-Americana e do Caribe nos convida para que todos sejamos discípulos missionários em saída. Então, a conversão ela tem que vir do outro ou de mim? Sou eu que preciso mudar. Gente, mudança de mentalidade demora. É algo que precisa vir de dentro da igreja, em primeiro lugar. É você que vai à acolhida do casal em nova união, do dependente químico, do depressivo, do suicida, aquele que sofre. Nós devemos, então, nos converter para ver ali um filho de Deus, a pessoa, não o pecado. Vamos parar de colocar o pecado à frente. Olhe para a pessoa, olhe para aquela pessoa, filha de Deus, e Deus quer resgatar, e Deus quer salvar, e Deus quer que aquela ovelha volte para o redil. E ele se alegra.
mais com aquela que se perdeu e foi resgatada do que aquelas que já está no redil, já está salva, já está do lado do pastor. Então, essa conversão ela tem que ser diária. Nós precisamos mudar primeiro. Não é apontando o dedo nos outros e falando, tá vendo? Fulano está vivendo errado. Tá? Se você está julgando. Primeiro, a sua conversão pessoal. Depois, ser uma igreja em saída. Olha o que o Papa Francisco, no Amoris Laetitia, no capítulo 8, já nos ensina ali, acompanhar, discernir, integrar. Acompanha, acolha, ame, escute. Cada um tem a sua história. Cada um tem os seus porquês. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Vamos escutar, vamos acolher, vamos acompanhar. Muitas vezes nós temos assim, atraído, acolhido, muito bem, seja bem-vindo, mas a gente não acompanha, a gente não conhece em profundidade. Depois de uma acolhida na igreja, na paróquia, aí não tem um acompanhamento, a gente não vê nunca mais, vê daqui um tempo, não sabe da história da pessoa, nunca escutou, nunca parou para ouvir, nunca fez uma visita na casa da pessoa. Nós precisamos estar assim, um trabalho mais corpo a corpo, mais próximo. Claro que a pandemia nos atrapalha nesse aspecto, mas temos aí os diversos meios de comunicação que pelo menos nos possibilita você mandar uma mensagem e saber, e aí, como que você está? Tudo bem? Pensei em você, estou rezando por você. Coisas assim que aquecem o coração de quem realmente está na sombra. É ser luz, é ser luz. Acompanhar, discernir, integrar. Amoris Laetitia, capítulo 8, nos ensina com maestria como devemos fazer tudo isso. Agir com misericórdia pastoral. O Papa Francisco tem insistido muito nesse aspecto. Agir com misericórdia pastoral. O que significa pastoral, familiar? Trabalhamos pela família, mas antes vem o termo aí pastoral. Pastorear, ser pastor, caminhar junto, levar a ovelha que se perdeu ao redil. Somos pastores, estamos sendo pastores. E não vem aquela conversa que eu já disse antes, padre, mas é o padre que é pastor. Somos todos discípulos missionários. Lembre-se disso, somos igreja, povo de Deus, cada um no seu ministério. Seremos julgados pelo amor, mas diante de Deus eu vou prestar conta daquilo que eu deveria ter feito dentro do meu ministério, eu não fiz. Mas todos nós, dentro do nosso ministério, o que nós deixamos de fazer? E amar é algo que todos nós devemos agir e fazer com maestria. Agir com misericórdia pastoral à luz do Evangelho. Agir com misericórdia pastoral à luz dos ensinamentos do magistério da igreja. Então não é misericórdia pastoral, ai tadinho, ai que dó, vem, vamos acolher, vamos ver o que dá. Não. Agir com misericórdia pastoral à luz do Evangelho. Agir com misericórdia pastoral à luz do magistério da igreja. Aí vem o papel fundamental do assessor. Mas então, você, assessor, que estudou teologia, que tem passos a mais na compreensão de doutrinas, da espiritualidade, então você, nesse aspecto, é convidado a dar formação, sim. Você, casal coordenador, que já tem um passo a mais, que já participou de tantas formações, transmita o teu conhecimento. Mas eu sei muito pouco, mas tem gente que sabe menos que você e precisa da tua palavra, da tua experiência. E nós, então, precisamos dar essa formação aos nossos agentes de doutrina, de espiritualidade. Devemos acompanhar, devemos estar juntos. Olha só na oração inicial, nós falamos então em oração e missão. Orar e trabalhar. Orar e colocar em prática. Senão a gente fica numa dimensão contemplativa. E pastoral, ou pastorear, exige movimento, dinâmica. É a dinamicidade que o Espírito Santo nos convida a sermos igreja do hoje. Então, pastoral familiar é a dinâmica dos desafios da estrutura da família no hoje.
Então, devemos agir com misericórdia pastoral à luz do Evangelho, portanto, conhecer mais, né, a Sagrada Escritura, à luz do magistério da Igreja, portanto, aprofundar mais nos documentos da Igreja. E aí nós temos INAPAF, e aí nós temos guia de implantação da pastoral familiar, e aí nós temos os núcleos de formação de espiritualidade, e aí nós temos os guias dos setores pré, pós e setor casos especiais, enfim. Temos material. Graças a Deus, a pastoral familiar é riquíssima, abundante em material, e temos pessoas preparadíssimas. Nós, do Regional Sul 1, nós somos privilegiados. Temos aí o Padre Max, temos aí a Osmarina, temos aí o Toninho, temos aí pessoas que conhecem e têm muito que transmitir, né, sobre a pastoral familiar e sobre tudo aquilo que a Igreja quer que nós sejamos, enquanto agentes, integrantes dessa pastoral, no hoje. Por fim, devemos ser, então, construtor de pontes. O Papa Francisco também diz isso, né? E não de muros. Vamos parar com essa ideia, né? Não pode, você não deve. Pode comungar ou não pode? O que você fez? Não, não pode. Espera aí. Nós não estamos mais na Inquisição, nessa igreja dualista, do que você fez, você paga. Acolha. Escuta. Acompanha. Vamos discernir junto. E, por fim, vamos integrar a pessoa. Lá no final, as consequências disso, elas não são grandes quando se faz por amor. Quando a pessoa se apaixona por Jesus Cristo, ela dá sentido para a vida dela e ela entende a situação que ela está vivendo. Por ora, só dizer sim ou não aquece, não cala o coração. Então devemos ser construtores de pontes, não de muros. Devemos ir atrás de parcerias. Pastoral familiar com outras pastorais, vital esse trabalho. Pastoral familiar que não trabalha com catequese na paróquia, pastoral familiar que não dialoga com outras pastorais sociais, pastoral familiar que não entende dos desafios da vida atual. Eu, enquanto setor de casos especiais, trabalhando nessas problemáticas, tantas, essas que a CNBB nos convidam, então, a aprofundar. Então, as novas uniões, drogas e outras dependências químicas, as dependências virtuais, celular, coisas que estão destruindo relações, casamento, diálogo, viuvez, perda de ente querido, perdas por causa da Covid, perda de emprego, quantas coisas. Suicídio, padres se suicidando, vocês têm visto, né? Do ano passado para cá, já 9 que nós sabemos, né? Então, é forte essa questão. E a gente não pode fazer de conta que ela não existe. A gente tem que saber dialogar, tem que entrar, tem que ser construtor de pontes, tem que estar bem formado, tem que conhecer a doutrina, tem que ter espiritualidade para poder dialogar com tudo isso. E o quinto ponto são as questões homoafetivas, que a cada vez a sociedade tem apresentado, ou deturpado, ou apresentado com naturalidade outras formas de se relacionar. Mas aí a gente vai ficar no quê? No pode, não pode? Não. Você dá de castigo? Não. Deus castiga? É raso. Nós precisamos ir em profundidade. Por fim, estar em profunda unidade com o teu bispo, com o casal coordenador, com a tua diocese, primeiro com o teu pároco, né, na sua paróquia, com o seu bispo, na diocese, no trabalho diocesano, no regional e com o nacional. A pastoral familiar, ela é, antes de tudo, uma estrutura de família. Estamos todos juntos e devemos trabalhar na mesma dimensão, na mesma ideia, no mesmo discurso, na mesma dinâmica, porque a gente não pode cair no risco de dizer, a igreja diz isso, mas eu acho isso. Não, não é assim que nós trabalhamos. Portanto, estar em unidade com teu pároco, com o bispo, com o casal coordenador, seja ele paroquial, diocesano, regional, nacional, faz parte do nosso trabalho, faz parte dessa igreja sinodal, dessa igreja que caminha junto, dessa igreja em saída.
Então, esses aspectos foram um pouco daquilo que eu pude perceber ao longo desse trabalho e convido todos vocês a caminharem nessa mesma dimensão. Então, desejo do fundo do coração que essa 10ª Assembleia gere frutos para a igreja, gere frutos para a sua paróquia, para a sua comunidade, para o nosso regional, para o Brasil, porque é isso que Deus quer, que a família torne-se aquilo que nasceu para ser, graças à contribuição de cada um. E é isso, acredito que... Amém, Padre Fernando. Obrigada. Olha, a gente ficaria a noite toda ouvindo o senhor aqui, ó. Ainda vai ficar nos devendo uma música. O Padre Fernando canta também, viu, gente? Canta e canta, viu? Canta e canta. E é muito importante o que o senhor estava dizendo, essa questão de criar laços, ter presença na vida dos nossos assessores, dos nossos bispos, sabe? A gente tem que buscar formas de ser presença na vida, né? Então, observando a participação dos assessores nos encontros de casais com Cristo, nas equipes de Nossa Senhora, nos demais movimentos, essa conotação de família de que falava o Padre Fernando agora, né? De estar junto, né? Participar com ele. Pena que o nosso assessor, o Padre Max, está lá em Parmeira do Oeste, lá no cantão da geografia, né? Mas, assim, é tão gostoso quando a gente recebe na nossa casa o sacerdote, né? Que aqui a gente tem o hábito de acolher. Pena que essa pandemia nos impediu, né? Mas a nossa casa sempre foi uma casa de circulação, vamos dizer assim, da presença de padre, de bispo, e o carinho, a amizade, e é uma recíproca, né? A gente presente na vida deles, eles presente na vida da gente, né, Toninho, ao longo desses anos todos, né? Então, Padre Fernando, olha, gratidão imensa pelo senhor, nossa pastoral, porque como é importante esse entusiasmo, esse ânimo do nosso assessor conosco, porque tudo ficaria muito pesado. Eu fico igual um grilo mandando mensagem para o Padre Max, para o Dom João Bosco, e o Dom João Bosco, eu confesso, né, no começo ele é muito sério, mas depois a gente começou assim, falava, Dom João, esse é o grilo, né, falante, né, e ele acabava rindo, e a gente criou uma amizade muito gostosa ao longo dessa nossa gestão aqui, frente ao regional. Então, gente, ó, perturbem seus padres, mande parabéns no aniversário, convida para jantar, para passear, não é? Para estar juntos, faz parte, isso faz parte e enriquece as duas partes, né? Então, assim, essa proximidade com nossos sacerdotes, com nossos diáconos, né? Nosso regional tem o privilégio de ter bastante diácono também na assessoria eclesiástica. Há outros segmentos que nós podemos contar com religiosos e religiosas, né? Então, assim, essa aproximação. Mas, Padre Fernando, nossa gratidão, nosso carinho, estamos juntos, estamos longe no momento, né? Mais pertinho do coração, ó, aquele coraçãozinho que os jovens fazem, o senhor, viu? 1 milhão deles. E muito obrigada, que Deus o abençoe. Amém, amém. Boa continuação para vocês e que Deus os abençoe hoje e sempre. Boa Amém, amém. Dando continuidade, então, à nossa noite, o tempo corre, né, gente? Os nossos relógios parecem ventiladores, não relógio, né? A velocidade que os ponteirinhos vão passando, né? Então, agora nós vamos ver com muito carinho, né? É gostoso ver as realizações da sub-região Campinas, né? Primeiramente, Campinas. Boa noite, novamente, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa poder acolher vocês, né? Nós, casal Lúcia e Roberto, a gente está assumindo, estamos como coordenador da sub-região Campinas, iniciamos esse ano, e confesso que tem muitas horas que gela a barriga, né? Mas isso é bom, né? Isso não evita besteira, né? E eu vou falar um pouquinho da nossa sub-região Campinas, depois a gente vai ver alguns trabalhos que foi permitido fazer ao longo desse ano, né, de 2020 e 2021, aí, devido à pandemia. A nossa... Opa, quer falar, Roberto, uma boa noite? Boa noite. Eu sou o grilinho da família, viu? Então, a nossa sub-região Campinas, ela é composta pela Arquidiocese de Campinas
e por 5 dioceses, que são a Diocese de Amparo, Bragança, Limeira, Piracicaba e São Carlos. Ela tem uma área total aí aproximadamente de 7.500.000 habitantes. Então, ao tamanho da nossa área aí, né, para a gente de região de desenvolver, ela é composta por, hoje, né, segundo a última levantamento, 505 paróquias. Inclusive hoje, na nossa diocese, graças a Deus, ao bom Deus, a nossa diocese de Amparo está instalando uma paróquia hoje, como Padroeira Baquita, né, que a gente celebra hoje. Então é uma alegria imensa para a nossa diocese. E dessas 505 igrejas, né, dentro das paróquias, temos 302 com a pastoral familiar implantada, dividida em 97 cidades. Então agora a gente vai falar um pouquinho, vai vendo os trabalhos de cada diocese, para não ficar muito maçante aí, e aí a gente vai ver. Vamos iniciar para não ter briga entre a sub-região, a gente sempre vai pelo abecedário. Então vamos começar por Amparo. Nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José, valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo
anjo do Senhor, valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José, valei-me, São... Voltamos. Então, só para a gente reforçar, essa que a gente apresentou é a Diocese de Amparo. Ela hoje tem 34 paróquias, né? Com a instalação de hoje, delas 31 tem implantada a pastoral familiar. É distribuída em 11 cidades da nossa diocese. Temos como o bispo, como a gente já viu lá, é o Dom Luiz, e o nosso assessor é o Padre Charles com o Padre Francisco, certo? Agora vamos para a Diocese de Bragança Paulista.
Pessoal, voltamos então, falando um pouquinho de Bragança, só para... Então, tem 66 paróquias, com 43 com pastoral familiar implantada, distribuída em 17 cidades. E o bispo diocesano é o Dom Sérgio. Agora vamos ver os trabalhos realizados na Arquidiocese de Campinas. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali e se chama família. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Família mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz, porque lá há amor, a renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Surgem falsos brilhantes, enganando a família, tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria ou na dor. Voltamos ao vivo, em cores. Falando da Arquidiocese de Campinas, né? Ela possui 108 paróquias, com 80 paróquias já com a pastoral familiar implantada, distribuída em 9 cidades. O bispo, Dom João, e o padre assessor é o padre Carlos. Agora a gente vai ver um pouco... a população é a maior da nossa região. 2.400.000 habitantes aproximadamente. Agora a gente vai ver um pouco do trabalho realizado na Diocese de Limeira.
Então, complementando as informações, Diocese de Limeira, 99 paróquias, com 40 delas já implantada pastoral familiar, distribuída em 16 cidades, uma população aproximada de 1.268.000 habitantes. E o bispo, né, Dom Devair, e o assessor é o diácono Wagner. Certo? Opa, eu pulei, desculpa, recuperando. Na verdade, o bispo é o Dom José e o assessor é o padre Ismael. Esse que eu falei é de Piracicaba, que a gente vai ver agora. Então, atualizando para a gente, a Diocese de Piracicaba tem 70 paróquias, 39 delas com a pastoral familiar implantada, distribuída em 15 cidades. Uma população estimada de 1.008.000 habitantes aí. E o bispo diocesano lá é o Dom Devair e o diácono é o assessor, o diácono Wagner é o assessor. E a próxima é São Carlos para a gente finalizar nossas dioceses.
Olá, caros padres, venho motivar a cada um de vocês, a nossa Diocese de São Carlos, para promover em nossas realidades paroquiais a Semana Nacional da Vida, que vai do dia 1º ao dia 7 de outubro e celebra-se também no dia 8 de outubro, o Dia do Nascituro. Somos Marcos e Rosângela, casal coordenador da Pastoral da Família da Diocese de São Carlos, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Semana Nacional da Vida. A Semana Nacional da Vida desse ano traz como tema Família Santuário da Vida. E o lema: os filhos são bênçãos do Senhor, frutos do ventre, um mimo do Senhor, como nos recorda o Salmo 126. Hoje, fazendo parte da Semana Nacional da Vida, vamos refletir com vocês a respeito do valor incomparável da vida humana. Para dimensionarmos o valor da vida humana, temos que lançar mão das Sagradas Escrituras. A paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos na Semana Nacional da Vida. E qual tema vamos refletir hoje, Pedro? Os filhos como uma bênção. Nessa Semana Nacional da Vida, com o tema veneração e amor pela vida do outro. Pessoal, então, para a gente fazer o fechamento da nossa sub-região Campinas, a gente viu aí agora a Diocese de São Carlos, ela tem 129 paróquias, onde 68 já tem a pastoral familiar implantada, distribuída em 29 cidades. É uma das maiores, tem mais cidades da nossa sub-região. Uma população estimada de 1.200.000. E o bispo diocesano é o Dom Luiz Carlos. E para encerrar, então, a gente queria agradecer a vocês pelo carinho, pela confiança. E eu gostaria de encerrar falando, tem muito a ver que o Dom Bosco falou ontem, de reconstruir, tem muito a ver com o Fernando falou, parece que a gente não se conversa, mas tem o mesmo pensamento. Como se diz, é o Espírito Santo que age. Falando às vítimas, o Papa Francisco, em uma das falas dele, falando das vítimas do tríplice desastre de Fukushima, no Japão, onde houve terremoto, maremoto e acidente nuclear, ele observa: ninguém se reconstrói sozinho, ninguém pode começar de novo sozinho. É essencial encontrar uma mão amiga, uma mão irmã, capaz de ajudar a erguer não só a cidade, mas também o olhar e a esperança. Por isso, ele nos convida, a mim, a você, a todos nós, a avançar um pouco a cada dia na construção do futuro, baseado na solidariedade e empenho recíproco. E reforça, juntas, a perseverança e a solidariedade se tornam um sinal de esperança para o mundo. E esse é o trabalho nosso de pastoral familiar. Pois não importa onde, você é família. Então, nosso agradecimento, nosso carinho, nossa gratidão a todos aí. A Roberta quer falar em... Então, nosso muito obrigado, Osmarina, Padre Max, a todos vocês da sub-região. Nós que agradecemos, Lúcio, Roberta, Diácono Luiz. Olha, o Lúcio e a Roberta começaram bem, já foram aprovados, tá? Em começo de gestão aí, junto à sub-região Campinas, já ter que encarar esse desafio, encararam direitinho, deram recado. Parabéns a todas as dioceses, quantas realizações bonitas, né? E a participação do Dom Malaspina aqui lembrou a nossa assembleia em Agudos, né? Quando ele fez a espiritualidade lá ele fez a espiritualidade para nós lá, deu um abração em Dom Malaspina por nós, né? Sempre muito querido.
não só no quesito aí da defesa da vida, né, que a gente também trabalha bastante, mas pela alegria e entusiasmo que ele sempre tem para com a pastoral familiar, com a defesa da vida, né? Que Deus ilumine vocês nessa caminhada junto à Sub-Região Campinas e cumprimente a todos por nós. Parabéns, lindas realizações. Um abração, boa Obrigado, noite. um abraço Obrigado. a todos. Beth e Everton, estão preparados? Vamos lá. RP1, né? E a Beth e o Everton que vão falar para nós sobre esta querida sub-região. E olha que eu faço parte dessa sub-região, porque lá em São José do Pardo, né? Diocese de São João da Boa Vista, né? São João da Boa Vista. Perfeito. É grande do nosso pedacinho aqui. Sim. Boa noite a todos da Assembleia. Boa noite. Nós vamos falar um pouco das realizações 2020 2021 na sub-região do RP1, cujas dioceses são Franca, Jaboticabal, Ribeirão Preto e São João da Boa Vista. Nós vamos comentar algumas coisas sobre Franca e Ribeirão Preto, que foram feitas de realizações. Depois tem algumas apresentações que mostram isso na prática daquilo que foi feito durante esse biênio aí. Nós tivemos um biênio bem dolorido, né? A pandemia nos tirou contato físico, nos tirou o carinho de estar junto e nos tirou também muitos trabalhos, muitas idealizações, muitos sonhos que a gente não pôde realizar. Então, começando por Franca, o que nós fizemos, o que foi feito em Franca nesse biênio de 2020 2021? Foi realizado, né, a Semana da Família, terminando com a Festa da Família Diocesana, em 2021, que foi online. A Festa da Família Diocesana em 2021, ela foi feita paroquial, porque o ano passado nós celebramos o jubileu da Diocese. Então, todas as lives, todos os encontros estavam voltados, né? Encontros não, todas as lives, todas as palestras voltadas para o jubileu. Nós tivemos também, conseguimos realizar o ano passado, o 3º encontro de famílias restauradas. Esse já deu para fazer presencial, né, com todos os distanciamentos necessários. Teve a presença de 500 pessoas nesse encontro, que foi com o padre Christian Shankar, o diácono Fernandinho, que é do Cenáculo aqui de Franca, da comunidade Cenáculo, e o padre José Eduardo, que é da Salvista, que é daqui da Diocese de Franca também. Foi um encontro muito bom, foi feito num dia só, e os outros, né, o ano anterior, que a gente conseguiu fazer presencial antes da pandemia, foi feito em 2 dias. Mas pelo menos deu para fazer. Lives, né, do nacional, do regional, lives de outros dioceses, lives aqui de Franca foram passadas para todas as paróquias, né, e colocado no portal, né, da nossa paróquia, da nossa diocese. Então, foi esse o trabalho da Diocese de Franca, fora os trabalhos que caminharam nas paróquias, que a gente conseguiu fazer casamento, batismo, mas sempre, né, com poucas pessoas e dentro dos limites que a pandemia permitiu. Jaboticabal teve mudança de coordenação, né? Nesse ano o casal começa novo, é o Gilberto e a Andréia, o bispo de... deixa eu voltar lá, nosso bispo é o Dom Paulo Roberto Delô de Franca, e o nosso assessor é o diácono Júlio César Naves, né? Que por motivos não pôde estar presente com a gente hoje, por motivos pessoais. De Jaboticabal, o bispo é o Dom Eduardo, né? Perdão, deixa eu ajudar as lives, a apresentação aqui, para ficar mais fácil. Né? Ribeirão Preto, né? O arcebispo da Arquidiocese de Ribeirão Preto é o Dom Moacir, o padre que está assessorando é o padre Luiz Felipe, que, por sinal, como seminarista, ele caminhou muito nas reuniões do regional. Ele teve nos muito acompanhava presente, encantador.
E foi muito bom ele ter assumido. E agora, como né, padre, ele está assumindo a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Ribeirão Preto, e Deus queira que, né, o assessor do RP1. O casal coordenador de Ribeirão Preto é o Arlindo e a Vânia, também são novos, né? Eles assumiram em 2020, mas está meio parado por causa da pandemia, então começando mesmo agora em 2022. Ribeirão Preto só teve teve as lives, né? Várias formações com lives abertas na Arquidiocese, e eles fizeram as celebrações nas paróquias da festa da família, né? Da família diocesana. E teve também a Festa Nacional da Família Diocesana, em 2021, mas tudo online, porque Ribeirão Preto também sofreu muito com o problema da pandemia, então foi tudo online também. Jabuticabal, agora já dá para falar para o Jabuticabal, né? Acabando Ribeirão Preto, a gente já entra em Jabuticabal. Jabuticabal é o bispo Dom Eduardo Pinheiro, o casal coordenador Gilberto André, e o assessor é o padre Alberto Salvini. A Diocese de Jabuticabal, eles realizaram algumas formações, eles fizeram formações mensais, online, durante todo o ano de 2021. Então, eles faziam as formações, faziam as lives e colocavam também no portal, né, da Diocese, né, para repassarem para todo mundo e ficar à disposição. Eles tiveram uma dispersão muito grande do grupo, mas eles já estão conseguindo, já conseguiram, né, reestruturar a equipe, comissão, e estão trabalharam durante todo o ano de 2021 com uma live mensal. E as lives que foram também, que passavam, né, conseguiram fazer uma reunião que foi presencial, mais no final do ano, de 2021, de formação, para novos integrantes, para novos formadores, que também foi uma coisa muito rica, né? Então, em caminho de reestruturação, esse ano de 2022 vai ser o ano da escuta em Jabuticabal. Então, todo o trabalho vai ser voltado, o padre Fernando está falando sobre isso, vai ser voltado para a escuta, escutar para poder, né, realizar o trabalho e colocar em andamento. São João da Boa Vista, né, o bispo é o Dom Antônio Emídio Vilar, o padre Rogério, e eles fizeram em 2020 também, tiveram que parar com todo o trabalho que vinha sendo feito, né, as programações, e eles fizeram 3 lives durante esse período, com o trabalho que eles já tinham começado, e em 2021 eles retomaram, né, o trabalho deles, mas todos online também. Não teve como realizar trabalho presencial, foi tudo online. Eles fizeram um encontro que eu achei muito interessante, que foi sobre sexualidade, né, juventude e sexualidade, mas esse encontro foi feito fechado, não foi um encontro aberto, não foi gravado, foi feito com a presença do assessor, padres, diáconos, os palestrantes que foram jovens, né, e pessoas homoafetivas que participaram desse encontro, mas foi fechado. Eu achei uma iniciativa interessante, me lembrou muito o trabalho do Courage, que também é feito em sigilo, né? Eu achei muito interessante, isso é uma coisa para a gente pensar também num trabalho com essa realidade. Aqui em Franca nós já fizemos. E eles deram continuidade estão dando, né, voltando a dar continuidade aos trabalhos com os casais de preparação para o sacramento do matrimônio, com a mesma realidade de Franca. Nós cortamos o trabalho no início de 2020, a gente já tinha feito todo o trabalho de reestruturação do encontro de formação para noivos, tivemos que parar para tentar retomar agora esse 2022 com a implantação do tribunal. Prevista agora para 2022. Então, foi essa a realidade da Diocese, do RP1. Nós estamos, da sub-região, nós estamos com
duas dioceses com os casais, casal coordenador novo e assessor novo também. São João também é assessor novo. Franca que ainda está com o assessor que estava desde o início da pandemia. Mas Franca também esse ano já muda, se Deus quiser. Assessor e coordenação e provavelmente São João. Já tem um vice-coordenador já caminhando junto conosco, que vai fazer a substituição da comissão agora no final desse ano. É esse o trabalho. A gente gostaria de ter feito muito. Sim. Mas a pandemia aqui na nossa região judiou um bocado. Mas Deus vai nos ajudar e 2022 vai ser um grande ano para a pastoral familiar, com tantos projetos que estão para ser realizados. Os projetos estão bonitos. Sim. A oração de envio, Rosmarina, você quer que faz antes ou você quer que faça... Depois. O Padre Bach ainda vai falar um pouquinho. Agradecendo vocês, a participação, as realizações todas da Diocese. A gente está sabendo ali que Dom Vilar já foi transferido para São José do Rio Preto. Né? Como é minha terrinha lá, está dentro da Diocese. Tá vendo? A gente acompanha de perto, né? Que Deus ilumine, né, a chegada de um bispo para a Diocese São João da Boa Vista, que agora fica vacante, né, nesse momento, né? Mas obrigada, e daqui a pouco vocês voltam, então, para a oração final, e a gratidão para com todas as dioceses por tantas realizações, tantos trabalhos bonitos realizados, né? Mesmo num contexto exigente e difícil. Mas 2022, se Deus... tudo começa a se normalizar e voltar, né? Padre Max. O microfone do Padre Max está desligado. Com certeza é uma alegria muito grande para nós estarmos juntos nesta noite, com o momento de formação pelo Padre Fernando, tão profundo e tão rico, a partilha aí das nossas sub-regiões RP1 e também da sub-região Campinas, na verdade. E quanta riqueza a nossa caminhada, mesmo nesta época de pandemia, com tantas dificuldades, mas a pastoral familiar realizando o seu trabalho. Na verdade, de sermos essa igreja em saída, como o próprio Padre Fernando ressaltou, essa igreja aberta, essa igreja sinodal, essa igreja que vai ao encontro, essa igreja acolhedora, essa igreja que ensina, que transmite os valores do Evangelho, que educa para a fé, essa igreja solidária. E em meio a tudo isso, o Padre Fernando ressaltou a importância do diálogo. Nós vivemos numa igreja em comunhão. Comunhão, participação e missão, uma igreja sinodal. A importância do diálogo que deve haver entre nós, sacerdotes, leigos e leigas, para que o nosso trabalho na igreja, como pastoral familiar, seja mais frutífero. E como o Padre Fernando disse, tudo por amor, né? O nosso trabalho deve ser feito com amor. Enfrentamos dificuldades, sim, mas trabalhamos na igreja, na pastoral familiar, não por acaso, porque nós amamos, em primeiro lugar, o Cristo, a quem nós servimos, a igreja, a pastoral familiar, as famílias, tudo feito com amor, com generosidade e com carinho. E nós sabemos que todos os que estão aí na pastoral fazem isso com dedicação, fazem isso por amor a Cristo e por amor às famílias também. Então, lógico, foi mais uma noite riquíssima para cada um de nós. Parabéns a todos, ao Padre Fernando, parabéns a todos e a nossa gratidão a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam
nesta noite também. Parabéns. Parabéns pela caminhada aí nas sub-regiões RP1 e na sub-região Campinas também. Parabéns ao Toninho e a Osmarina também. Reze por nós. Somos todos aprendizes, né? Mas é uma alegria, né? A gente está participando desse momento tão especial, né? Estamos num caminho aí de uma igreja que ela olha os sinais dos tempos, né, padre? Sim. E com a sua sabedoria e paciência, ela vai tomando novos rumos, né? Mas sempre nesse olhar aí de Jesus Cristo, com passos firmes, né? A igreja não se deixa levar pela onda, né, do modismo, pisando em falso, não. Então, essa realmente é uma igreja que caminha, né? Para a santidade. Né? E quando a gente olha esse mapa do regional aqui atrás, se a gente olhar o mapa assim e se sentir sozinho, a gente fica apavorado. Mas quando a gente sabe do tanto de operários da vinha que trabalham neste regional de lado a lado, né, incansavelmente, assim, um exército de trabalhadores incansáveis. Então, assim, a presença, como eu falei para o Padre Fernando, a presença do Padre Max na nossa vida, a presença de nossos assessores é muito importante, nos dá muita força. Nós não estamos sozinhos, né? Cristo sempre está conosco, o Espírito Santo nos animando. E eu digo também, a presença de vocês, para mim, é força, é ânimo, é coragem, é importantíssima. Amém, Padre Max, obrigada, viu? Ô, Beth, tem um vídeo do padre, o padre assessor de vocês. Põe antes da oração? É a oração. Sim. Primeiro a oração, depois o vídeo? Não, o vídeo é a oração. O vídeo é da oração, de envio da oração da noite. Perfeito. Wilson, então, com você. Gratidão, Wilson, por essa noite também estar nos apoiando aqui de prontidão. Olha, gente, quanta disponibilidade as pessoas têm. São anjos. São anjos. É o pessoal que tem família, que trabalha em São Paulo, que vence trânsito para chegar no horário, para nos acolher aqui a partir das 19h15 todo dia, né? Então, gratidão imensa a todos, né? Vamos lá, então. E se a gente nos falar mais, uma boa noite a todos. Mas vamos agora para a oração final. Boa noite. Como é bom rever você. Como é bom estarmos juntos nessa noite, ainda que de forma virtual. Para mim é uma alegria, uma gratidão muito grande no coração de estar novamente unido a vocês. Eu sou o Padre Luiz Felipe, assessor da Pastoral Familiar na Arquidiocese de Ribeirão Preto e também da nossa sub-região RP1. Para mim, que desde os tempos de seminarista acompanho a caminhada do nosso regional, é uma graça e uma alegria muito grande estar participando agora como padre dessa 10ª Assembleia da Pastoral Familiar do nosso regional. Deus seja louvado pela vida e o testemunho da Pastoral Familiar. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, pelos trabalhos, os sonhos, as conquistas, por tudo que fizemos e tudo aquilo que sonhamos. Que Deus nos ajude com a graça do seu Espírito a sermos uma igreja viva, uma igreja samaritana, uma igreja profética, ou melhor, uma igreja que seja de fato sinodal. E para isso esse nosso momento de partilha nos ajuda muito, porque ser igreja sinodal é saber ouvir uns aos outros, saber ouvir a voz do irmão. E ouvindo a voz do irmão, com certeza ouvimos a voz de Deus. Quando somos surdos aos apelos dos outros, somos surdos também aos apelos de Deus. Deus nos livre de sermos uma pastoral familiar surda. Deus nos livre de vivermos o nosso carisma como um estacionamento, como peça de museu tombada. Deus nos ajude a vivermos o nosso carisma como uma rodovia, que Ele seja o nosso guia, a nossa estrada, o nosso GPS, uma fé dinâmica que não se vive no piloto automático, mas com coração e de coração. Agradeço a partilha dos nossos irmãos do RP1, das dioceses de Franca, diocese de Jaboticabal, diocese de São João da Boa Vista, da nossa arquidiocese de Ribeirão Preto. Agradeço aos assessores, diácono e padres. Agradeço aos casais coordenadores, a cada um de vocês por essa partilha tão bonita e rica da nossa caminhada. Vamos juntos agora fazer a nossa oração final,
colocando no coração de Deus, pelas mãos de São José e de Nossa Senhora, a nossa vida, a nossa pastoral familiar do nosso regional, as nossas dioceses, para que assim, com a graça do Espírito Santo e com a força, o empenho e a doação de cada um, sejamos cada vez mais aquilo que Deus deseja de nós, entendendo de fato que estamos num caminho de santidade. Caminho exige passos, passos que às vezes podem nos levar ao tropeço, mas o mais importante não é não tropeçar. O mais importante é mesmo, e apesar dos tropeços, nunca desistir de caminhar. Deus caminha conosco, Deus está conosco. Então rezemos juntos esta oração, a qual é dedicada ao 10º Encontro Mundial das Famílias, que ocorre esse ano em Roma, junho desse ano, não? Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-te e agradecer-te pelo grande dom da família. Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida. E como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a igreja. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas que só Tu conheces. Que Tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejaste para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos, que na carne e no espírito Tu confias a eles. Pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na igreja, como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. E agora de coração a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre cada um de vós vossos trabalhos e permaneça para sempre a bênção do Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e caminhemos juntos, avante, porque Deus está conosco. Que alegria, queremos agradecer o padre Luiz Felipe. A gente conhece ele desde mocinho, quando ele era seminarista, depois caminhando com a pastora diácono, agora padre. Que alegria, padre Luiz Felipe, tá? Que Deus o abençoe e ilumine, que o senhor mantenha esse entusiasmo pela família, pela vida, pela pastoral familiar, que o senhor sempre nos acompanhou, né, há muitos anos, né? E a todos que nos acompanharam essa noite, pelo YouTube, aí, pela rede social também, nossa gratidão, nosso carinho. Amanhã estaremos juntos, né? Amanhã estaremos juntos e vamos contemplar amanhã a sub-região. Amanhã vai ser RP2, né? RP2 e Sorocaba, né? Que nós vamos deixar a SP para o último dia, né? Então amanhã a gente contempla mais essas duas, né? Então, uma boa noite a todos, gratidão por todos que participaram direto ou indiretamente essa noite e estiveram conosco. Em nome da Comissão Vida e Família, quero saudar